Disculpa si mi español no sale muy bien, es porque soy brasileiro, pero me alegra mucho desde el CEBITEPAL, desde acá de la sede del CELAN, poder unirme a ustedes neste congresso y tratar de temas tan importantes como ya escuché que ustedes por la mañana hablaron de este camino sinodal, de las resonancias del Congreso Internacional de Catequesis, que, por cierto, tratou de ressonar, de bajar um novo diretório para a catequese, que é hermoso porque viene justamente del dicastério para a evangelização de los pueblos, com a invitação de que entendamos o papel primordial que tem a catequese em la vida de la igreja. Bueno, eu tenho um pouco de experiência em catequeses, primeiro porque aí empecé minha caminhada como cristiano, como membro de uma comunidade, o sentido de pertenecer à la igreja. E depois, nestes anos como cura, eu tive a experiência de trabalhar em 3 paróquias e sempre entendi que a paróquia tem na catequese uma coluna, pilar fundamental de sua vida, e por isso vivi muitas experiências. E depois, academicamente, tratando de profundizar, tive a alegria de ser do primeiro grupo de especialistas em pedagogia catequética em Brasil, um curso que já há 20 anos se desenvolve aí como uma especialização em catequese. Assim que queria dizer-lhes isto para dizer, me gusta muito o tema da catequese, me gusta muito. Pero me gusta também de provocar muito os catequistas, porque me parece que temos muitos retos para responder a desafio que tem a catequese de ser a instrução de la fé ao largo de la vida, numa linguagem adequada a nosso tempo, tomando em conta as circunstâncias complexas do tempo que vivimos. Então, é muito grande o reto da catequese. E para começar, eu deixaria uma pergunta que sempre hago a la gente quando vou fazer alguma formação sobre catequese, que é perguntar, para que serve a catequese? Para que serve? Finalmente, por que temos a catequese em nossas comunidades? E me gostaria muito de provocá-los a pensar que tantas vezes estamos involucrados em comunidades, somos catequistas, e muitas vezes não nos damos conta desta finalidade. Hoje, as empresas, comércios, instituições têm muito de fazer assim, uma clarificação de seus objetivos, missão, valores. Creio que nós outros em catequeses também devíamos fazer esse exercício, porque me parece que muitas vezes estamos fazendo coisas sem ter a claridade de que buscamos fazer, por que lo hacemos, não? Então, por essa pergunta, começamos nossa conversa. Vou projetar acá uma página, pero não estou encontrando. ¿Dónde está mi PowerPoint? Oh, Dios. ¿Se te envío? ¿Usted puede ayudarme? Claro que sí. Bueno, entonces voy a enviarte porque de verdad no estoy encontrando dónde Listo para compartir. recibirlo. Ajá. Mientras les recordamos a los catequistas que cuando entren a la sala mantengan sus micrófonos en silencio para que no se pierda la calidad de lo que se está comunicando. Bueno. Estoy un poco... Tranquilo, ya aparecerá. Ya. Pero les comento que creo que es muy importante que podamos nos preguntar sobre esa misión,
que tiene la catequese, y desde ahí repensando estes objetivos, entonces pensar en la metodología, en cómo hacemos nuestro labor como catequistas, como miembros de una comunidad, y repensar la tarea y la misión que tenemos. Ahora sí logré enviarle. Encontrar, ok. Ok, Viene eso. desde Colombia, así que debe estar pasando el Sí, Mar tranquilo. Caribe y llegando. Bueno, entonces, ok. Ustedes me pidieron que hiciera una pequeña ponencia sobre la catequese y el querigma, catequese querigmática, ¿no? Querigma está conectado con lo que compreendemos como el núcleo fundamental del anuncio cristiano. O sea, Cristo, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, el Hijo de Dios que vino al mundo para redimir nosotros, ¿no? Y ha vivido entre nuestra humanidad y ha resucitado. Esto es el núcleo fundamental de nuestra fe. Pero, assim sencillo, nos parece muy simples comunicar eso, pero la tarea que tenemos es insertar esta verdad en la vida de nuestras personas. Entonces, la tarea de la catequese, como alguien puso en el chat, es transmitir las enseñanzas de Jesús, es comunicar su verdad, pero no solo como un contenido, sino como una verdad, una realidad que permea todo nuestro ser. Bueno, entonces te pido que vamos a segunda transparencia ya. Ahí Ok, muy bien. recibió. Muy bien. Bueno, ahí me ubico mejor. Bueno, Ujú. entonces cuando preguntaba a ustedes sobre la identidad y la misión de la catequese, tiene que ver con essa realidade eclesial. A igreja existe por uma finalidade, não? Como diz o Papa Francisco, a igreja não tem um fim em si mesma, senão que tem uma missão, uma tarefa a cumprir. E a tarefa a cumprir da igreja é evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Assim que a catequese está a serviço desta missão, com um objeto particular, peculiar, que nós outros vamos, ao largo desta charla, ubicando, pero é importante que tenhamos em vista esta tarefa que tem a igreja, que é evangelizar. Podemos passar à próxima? Bueno, tomado del Diretório para a Catequese, nós outros vamos entender, segundo palavras del Papa Francisco em la apresentação del Diretório de la Catequese, que a evangelização é um processo permanente, não? E por isso o querigma está aí presente permanentemente. Muitas vezes temos la debilidade de pensar que o querigma é um momento, é uma etapa, não? Quando falamos de catequeses querigmática, catecumenal, mistagógica, muitas vezes nossa mentalidade é de poner como etapas sucessivas. Primeiro vem o querigma, depois o catecumenato, depois a mistagogía. E não é assim. Em la apresentação do diretório, o Papa vai nos dizer que as três coisas estão intimamente conectadas. E o querigma deve estar presente em todo o processo evangelizador, consequentemente também em todo o processo catequético. Então, se lê aí no diretório. O primeiro anúncio, o querigma, se chama primeiro, pero não significa que está ao começo e depois se olvida ou se reemplaça por outros conteúdos que lo superam. Deve estar em todo. Todo o que hacemos deve reflejar o querido. Ele é o primeiro em um sentido qualitativo, porque é o anúncio principal
esse que sempre há que volver a escuchar de diversas maneiras, e esse há que sempre volver a anunciar de uma forma ou de outra a lo largo da catequesis, em todas suas etapas e momentos. Não há que pensar que em la catequese el querigma é abandonado em um pós de uma formação supostamente sólida. Nada há mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais denso e mais sábio que esse anúncio. Toda formação cristiana é, ante todo, a profundização do querigma, que se vai sendo carne cada vez mais e melhor, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequística e que permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese. É o anúncio que responde ao anhelo de infinito que há em todo o coração humano. Então, vejam, muitas vezes em la catequese, nós outros presumimos coisas, presumimos que as pessoas já sabem, presumimos que as pessoas já entendem, e assim debilitamos muito a experiência da catequese, não? Então, não há que presumir que já, senão que há que acenar, há que conectar em todo o que hacemos em la catequese a esse anúncio fundamental. Cristo ha ressuscitado. Cristo vive. Ele é nossa esperança. Então, tendo esta centralidade do querigma, conectando com toda a dinâmica da catequese. Então, primeiro, não entender o querigma como um momento, como uma etapa que se supera no processo catequético. Creio que esse é o primeiro reto de nossa charla. Podemos passar, hermana, por favor, a próxima? Claro que sí. Gracias. Então, eu puse aí nesta imagem estes 3 pilares que nos apresenta, já são conhecidos, pero o Diretório para a Catequesis que temos em manos agora, que estamos tratando de profundizar, de barrar a nossas realidades, nos põe a catequesis conectada à ideia de catequesis e evangelização, estes 3 pilares. A catequese deve ser ao mesmo tempo, não como etapas sucessivas, pero em todo o processo deve involucrar ou deve ter estes 3 pilares muito conectados. Uma catequese querigmática, uma catequese mistagógica, uma catequese catecumenal. Querigmática, como disse, está conectada a esse núcleo fundamental da verdade anunciada por el cristianismo. Cristo, Hijo de Deus, ha ressuscitado, Ele nos dá a esperança de também nós outros ressuscitar. Mistagógica está conectado com o sentido de problematizar, não, de interpretar o simbólico, especialmente da liturgia, não? Porque sacramentalmente temos muitos símbolos. Por exemplo, quando bautizamos um ninho, não metemos água aí em sua cabeça. Há que ajudar nossos catequizandos, nossas comunidades a compreender que estes sinais traem em si uma realidade transcendente, uma realidade divina, não? Que são que é a graça que se alcança através do sacramento. Por exemplo, na Eucaristia, o pão é Cristo, a água é Cristo, a luz é Cristo. Então, os sacramentos são esses sinais visíveis que manifestam na realidade invisível. E por isso, a catequese também deve ajudar os membros da catequese, os catequizandos, a comunidade a viver, a interpretar os mistérios, não, reconhecendo a presença de Cristo nesses sinais. E catecumenato tem que ver com caminhar juntos, tem muito que ver com o que estamos tratando agora em la sinodalidade. É o processo que uno vai aprendendo caminhando junto, não? Eu creio que é muito importante isso, não? Porque se entendemos essa realidade, podemos cambiar muito de nossas equivocações em la catequese. Catequeses
deve iniciar, por isso chamamos os sacramentos, os 3 primeiros, de iniciação a la vida cristiana. Então, por el catecumenato, eu aprendo a caminhar em comunidade. Podemos passar ao próximo, por favor, irmão? Isso. Então, acá a pergunta que hago: que buscamos com nossa catequese? Que buscamos? ¿Se acuerdan de la primeira pergunta que es ¿por qué de la catequese? Y yo tengo algunas respuestas para provocar después, pero la pregunta acá es, ¿qué buscamos con nuestra catequese? ¿Qué buscamos? ¿Tocar al corazón? ¿Tocar al corazón? ¿O llenar la cabeza de información? ¿O llenar la cabeza de información? Creo que essa pergunta deve ajudar-nos a pensar. E aí também no diretório da catequese diz, a catequese carismática, querigmática, que vai ao mesmo coração da fé e contém a essência do mensagem cristiano. Ou seja, a catequese querigmática não anuncia um conceito, uma ideia, um párrafo doutrinário, senão toca a la vida de la gente. E acá eu sempre provoco os catequistas. Hacemos muitos encontros, pero ¿cuántos tocam nuestros niños? ¿No? ¿Cuántos tocam? Podemos avançar uma mais, por favor? Então, ¿por qué es importante tener claro que la catequese no es para llenar la cabeza de información, sino que es para tocar el corazón de uno? ¿No? ¿Por qué? Porque la catequese debe ser una experiencia querigmática, debe ser una experiencia de encuentro, ¿no? Y por eso yo hablo, tenemos muchos encuentros, pero ¿cuántos son realmente encuentros con Cristo? É importante que nos perguntemos isso. Muitas vezes temos encontros semanais, às vezes quinzenais, pero quantas vezes de verdade sentimos que nosso encontro tocou a vida de los catequizandos? E acá é uma cita do número 1 de la exortação, de la encíclica del Papa Benedetto XVI, de 2005, e que foi muito aproveitada em Aparecida, aparece muitas vezes esta ideia, que habla, número 1 de Deus caritas est. Não se começa a ser cristiano por uma decisão ética ou uma grande ideia, senão por el encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida, com ele uma orientação decisiva. Então, acá tem uma ideia clave para nossa catequese. Muitas vezes estamos muito preocupados com informação e pouco com o encontro. Eu hago um pequeno testemunho a vocês. Eu, quando vivia em minha cidade, no interior do Brasil, éramos muitos jovens, muitos niños de la mesma idade, que íbamos ingressar em la catequese. Então, os niños maiores sempre diziam, mira, quando você for à catequese, pida de ser del grupo de la senhora Iracema. A senhora Iracema, em minha comunidade, era uma catequista muito querida por todos, pero era uma mulher muito sencilla, incluso com pouca alfabetização. Tinha dificuldade de ler e escrever, pero era a catequista mais querida de toda a comunidade, não? Porque todos se sentiam muito bem e sentiam que aprendiam e que faziam uma experiência de comunidade com ela. Eu, quando meu papá e minha mamãe foram me inscrever para a catequese, pedi que fosse do grupo de Dona Iracema, e assim foi. E a experiência que tive aí foi, eu não me acuerdo quando Dona Iracema me ensinou os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja, o Padre Nuestro ou outra coisa. Não me acuerdo de contenidos, pero me acuerdo que foi
con el incentivo, con la colaboración de Dona Iracema, que hice la primera vez una lectura en la misa, que ayudé a ornar el templo para la fiesta patronal, a cuidar de los jardines de la comunidad. Entonces, esta señora, en su simplicidad, lo que hacía, no intentaba enseñar contenidos, sino proporcionaba la experiencia de un niño, de una niña, sentir-se parte de uma comunidade, sentir-se corresponsável, sentir-se membro de uma família. E creio que isso é uma clave importante para nossa catequese. Muitas vezes estamos preocupados que os niños, incluso escuto por aí, às vezes, catequistas que querem fazer uma espécie de prova, exame, para dizer, mira, se não sabe isso, não vai ser a primeira Eucaristia, tem que saber. Pior aún quando nos usam os curas para poner medo, dizer, o padre vai te perguntar se sabes isto, não? Como se aceder a um sacramento fuera a condição de saber. Não, a condição é pertencer, sentir-se parte da comunidade. ¿Puede avançar uma mais, por favor, hermana? Claro. Gracias. Entonces, insisto, que lo importante es en la catequese proporcionar el encuentro con Cristo, como estamos escuchando en la liturgia en este tiempo pascual, ¿no? Muchos, mismo teniendo convivido con Jesús, no comprendían la resurrección. O como Saulo, que perseguía a los cristianos, pero en algún momento de la vida pasa una experiencia fuerte, la experiencia del encuentro con Cristo. E é o que devemos buscar como catequistas, proporcionar este encontro com Cristo. E nós outros mesmos também, porque pode passar que nós outros estemos uma vida inteira na igreja e não tenhamos encontrado a Cristo. Então, em Aparecida nos diz 9 lugares onde podemos encontrar a Cristo. Primeiro, a comunidade. A comunidade é um lugar privilegiado para o encontro com Cristo. Por isso é tão importante que a catequese proporcione o encontro, o caminhar juntos, o envolver-se de los catequizandos com a comunidade e a comunidade com os catequizandos. É muito importante este involucrar-se. Segundo, a Sagrada Escritura, a leitura da palavra de Deus, o conhecer a palavra nos leva a encontrar Cristo, a reconhecê-lo no mundo. Depois, a liturgia, especialmente por la Eucaristia, não? Os sacramentos. Então, o encontro deve ser nutrido por la Eucaristia. Depois, o sacramento de la reconciliação, onde uno hace la experiência de la misericórdia de Deus. Depois, la oração personal. Depois, los pobres, afligidos e los enfermos, donde en el otro encontramos Cristo, como escuchamos en Mateus 25, ¿no? Como catequistas debíamos tener muy claros. Yo siempre hablo, cuando llegarmos al cielo para nuestro juzgamiento, Dios no va a preguntar los 10 mandamentos, no va a preguntar cuántas misas fuimos, no va a preguntar si rezamos el rosario todos los días. O critério de julgamento está aí. Tuve hambre, tuve sede, estava nudo, enfermo, em la cárcere, e tu me socorriste. Então, que queremos com nossa catequese? Levar as pessoas a reconhecer a Cristo que está em meio de nós outros, especialmente entre os que sofrem. Depois, a piedade popular, as experiências culturais de tradição de nossos pueblos, nos ajudam desde aí a encontrar e reconhecer a Cristo. A devoção, a piedade à Virgem Maria, não? Maria como puente que nos conecta a Cristo. E a devoção aos santos. E recordemos, vivimos em um continente de mártires, muitas pessoas que dão um testemunho verdadeiro que nos ajudam a encontrar-se com Cristo. E por isso é também importante na catequese que apresentemos estas pessoas honoráveis que desde sua maneira de viver nos reflejam a presença de Cristo no mundo. Podemos seguir, hermana, por favor? Próxima. Então, acá
já a título de ir avançando para uma certa conclusão, eu insisto, para que serve a catequese? Para que serve a catequese? E acá vou ponendo algumas coisas que não devem ser a catequese. Aqui não deve reduzir-se, aqui não se pode, não pode reduzir-se a catequese. É dizer, nós outros como catequistas, como membros de uma comunidade, não podemos reduzir a catequese a estas coisas que agora vou apontar. Primeiro, a catequese não pode reduzir-se a um processo de recrutamento, não? Requisitos prévios. Muitas vezes, para que serve a catequese? Para bautizar, para ser primeira Eucaristia, para ser confirmação, para ser matrimônios. Miren, muitíssimas vezes escutei isso, incluso de obispos e curas e religiosos e religiosas. Há gente, miren, há gente que pensa que hacemos catequeses como pré-requisito ou requisitos prévios para aceder a um sacramento. Não é assim. Não é assim. ¿Por quê? Porque a catequese é a enseñanza de la fé e luego se enseñamos sobre Deus, sobre nossa fé, uma vida inteira não são suficientes para aprendermos todo. Deus é mistério, a Trindade é um mistério. E por mais que nos acerquemos, que contemplemos, que reflejemos sobre isto, nunca lograremos agotar este mistério. E por isso tem sentido a catequese permanente, que faz o Papa Francisco todos os miércoles. Dirige uma catequese a todo o pueblo de Deus. ¿Por quê? Porque não se agota. Miren quantas bibliotecas acá na Cela temos, talvez, a maior biblioteca de teologia pastoral de América Latina. E podemos seguir escrevendo, porque todo o que escrevamos sobre Deus é insuficiente. Não agota seu mistério. Assim que reduzir a catequese a um contenido como requisito prévio para algumas coisas é diminuir muitíssimo o valor deste grande serviço que é a catequese em la vida da igreja. Então, a catequese não é um conjunto de requisitos prévios. Primeira coisa. Avançamos uma mais, irmã, por favor. Então, a catequese não é requisitos prévios. Segundo, que a catequese não se pode reduzir a mera doutrinação. Eu tenho que ensinar os 7 sacramentos, os 10 mandamentos, todo isso é muito importante, pero isso não pode preceder lo essencial del querigmático, que é apresentar Cristo, hacer com que a pessoa conozca a Cristo, não? E, como entendemos, não vamos lograr conhecer a Cristo de uma. Então, esta preocupação de apresentar o anúncio essencial da fé, o querigma, deve estar presente constantemente. Muitas vezes nos equivocamos porque presumimos que a gente já sabe, que a gente já conhece, então nos preocupamos de pensar que a catequese seja garantizar a transmissão de uma série de conteúdos. Eu creio que pode passar com nós outros o que passou com Felipe no Evangelho de hoje. Tanto tempo está comigo e não me conheces? Pode passar com nós outros em la igreja. Estamos aí hablando de Cristo, incluso sendo catequista, sendo cura, e não lo conhecer, não? Porque o conhecimento acá não se trata de uma informação, se trata de uma experiência de encontro. É muito diferente de eu dizer, por exemplo, agora, Puerto Rico é uma isla que está aí, há sítios muito hermosos, tem uma temperatura muito boa, pero desde lo que me contou a irmã, desde lo que mirei na internet, vai ser uma experiência totalmente diferente quando, na próxima semana, eu pueda chegar aí e sentir, e tocar, e experimentar. Então,
los catequistas não somos transmissores de informação. Por isso, o modelo escolar que tantas vezes afeta muito nossa dinâmica de catequeses, não pode ser a única forma de fazer catequeses. Muitas vezes vinculamos a catequeses ao modelo escolar, como se tivéssemos que transmitir solo contenidos. Os contenidos são importantes, pero não podem preceder de la experiência. Lo que vai verdadeiramente funcionar em la catequese é a experiência. Podemos avançar uma mais, hermano? Então, a catequese não é doutrinação. Também, como já disse anteriormente, a catequese não pode reduzir-se a requisitos prévios, como se o único objetivo da catequese fuera a transmissão de sacramentos. As imagens que pongo aí, não muitas vezes parecem grados. Em la experiência de mi diócesis, no diretório de catequeses, tratamos de sacar os sacramentos deste período, fines de ano, não, que se mesclam com a ideia de um grado, de uma formatura, não, a Eucaristia, o bautismo, a confirmação, o matrimônio, não são formaturas, são sacramentos, são experiências do encontro com Cristo, e por isso têm um valor em si mesmo. Pero se hacemos um recorrido por las páginas web de las dióceses, de las paróquias, nos perguntemos, como são vividos esses sacramentos? Que ideia se passa desde a catequese de este momento? De um encontro com Cristo ou de um evento social? De uma coisa festiva, não? Pero não no sentido celebrativo, senão desta coisa cultural, invitados, comidas, bailes, fotografias, roupa. E há que perguntar-se, em meio de todo isso, onde queda Cristo? Onde está a experiência de encontro com Cristo? Não, muitas vezes, como cura, me pongo frustrado ao celebrar um matrimônio e ver que a gente não está nem um pouco preocupada com celebrar ou fazer deste momento um encontro com Cristo, um compromisso com Deus. Como são as primeiras Eucaristias, as celebrações de confirmações em sua paróquia? Creio que todos temos essa experiência. Então, vocês podem perguntar-se, estes momentos são encontro com Cristo ou eventos sociais? Podemos seguir. Então, a catequese não deve reduzir-se a isso. Então, a pergunta que devemos fazer é, que deve ser a catequese? A catequese querigmática, mistagógica, catecumenal, e por que não dizer a hora sinodal? Não? A catequese deve ser, primeiro que tudo, esse sentir-se enviado por Jesus. Ide por todo o mundo. Ide. Então, é fazer com que uno se descubra uno mais de estos llamados enviados por Cristo. Então, esta é a tarefa de los catequistas, ajudar a los niños, niñas a sentir-se, a encontrar a Cristo e de aí sentir-se enviado como missioneiro, como discípulo del reino. Podemos seguir uma mais, hermana, para irmos já concluindo. Então, a catequese deve ser uma experiência del encontro com este anúncio fundamental, revelado no encontro com Cristo. Cristo, muerto em la cruz, ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós outros ganhamos um sentido para nossa existência. Não? Como falar do projeto de vida, do sentido da vida a los estudiantes, a los catequizandos, desde a experiência do ressuscitado? Quantos jovens e niños hoje vivem de maneira inconsequente, vivem de maneira despreocupada, sem sentido, sua existência. Encontrar a Cristo deve dar a todos um sentido, um porquê
caminhar neste mundo. Podemos avançar? Então, que mais a catequese deve ser? A catequese deve ser esta experiência de caminhar juntos, de pertenecer, de tomar consciência que somos membros do pueblo de Deus. O anúncio querigmático deve generar como consequência imediata este pertenecer. Eu sou membro de uma família, eu sou membro de um pueblo, eu sou hijo, hija de Deus. E então, esta experiência de sentir-se pertencente deve nascer, deve crescer desde a catequese. Uma mais? E já vamos avançando. Então, a catequese deve ser também esse lugar mistagógico, onde o mistério celebrado genera significação na minha vida, a minha vida. Então, a Eucaristia, a palavra, o encontro, a liturgia deve manifestar e deve nutrir este pertenecer a Cristo. Então, por isso é tão importante. Eu, de verdade, les pido desculpa, não conosco a experiência da catequese em Puerto Rico, pero puedo dizer que em Brasil, tristemente, há muitos anos, ha passado um divórcio terrível. Todos os divórcios são terríveis, pero esse me parece terrível. Um divórcio que é separar a catequese de la liturgia. Em muitas comunidades, se hace a catequese como uma coisa e a vida litúrgica da comunidade é outra, que não há conexão. Então, imagine ter que dizer a los catequizandos, a los catequistas, que devem ir à missa. E muitas vezes não encontram aí conexão. E eu digo, como uno vai ser católico, cristiano, sem ao menos ir à missa? Pero muitas vezes a catequese não ajuda, porque os adolescentes, especialmente os adolescentes, perguntam muito sobre o sentido. Por que vou à missa? Que vou ganhar com isso? Que me diz isso? E muitas vezes nós outros na catequese não logramos ou não nos preocupamos em responder isso. Enquanto que a verdadeira catequese deveria ajudar a los niños e niñas a viver o mistério, não? A liturgia deveria ser conteúdo fundamental da catequese. Por exemplo, um niño vai à missa num domingo qualquer e diz, mira, hoje a missa foi diferente, o padre saiu echando água sobre todo. O que significa isso? Bueno, excelente oportunidade para o catequista dizer, mira, sábado santo, em la vigília pascual, se renovam as promessas do bautismo, se hace uma bendição especial del água, e esta água que o Padre echou sobre vocês significa isso, uma renovação do bautismo, não? Que um dia você recebiste e que está chamado agora a assumir por você mesmo. Não, catequista, eu fui à missa, estava todas as luzes apagadas, luego o padre entrou cantando uma coisa aí, com um círio, e todos foram prendendo seus velones. O que significa isso? Então, é importante que eu diria, todo catequista deveria começar um encontro de catequeses perguntando a los chicos que lhe chamou a atenção na missa de domingo passado, não? E desde aí provocar, não? Dizer, mira, eu fui à missa este domingo, o padre que estava vários domingos usando branco, agora está de verde. ¿Por que isso? ¿Le gusta mais o verde, o rojo, o morado? Não? Então, fazer de todo sempre uma oportunidade. A catequese deve ser assim, muito conectada à liturgia. E quando hablo disto, é mistagogía. Isto é a catequese mistagógica. Problematizar o mistério celebrado. E por fim, irmã, a última para concluir, porque me avança o tempo. Tranquilo. Então, eu, para terminar esta pequena reflexão com vocês, diria, quais são os dois grandes objetivos da catequese? Qual é a missão que deve perseguir, o objetivo que deve perseguir um catequista? Estes dois.
primeiro, formar discípulos missioneros. E atrás aprendemos como formamos discípulos missioneros, llenando a cabeça de los niños de informação, llenando de doutrina, de documentos, de contenidos. Não. O discípulo nasce de la experiência del encuentro. Então, uma boa catequese deve generar experiência de encuentro para levar ao encontro com Cristo. Não? Então, a primeira coisa, formar discípulos missioneros. Segundo, ¿dónde? Em comunidades. Porque muitas vezes me dá tristeza escuchar, e creio que pode passar em Puerto Rico, não sei, pero em Brasil passa, não, que um niño hace 3 anos para a primeira Eucaristia, 2, 3 anos para a confirmação, e quando se termina isso, se vai, não quer saber de nada. E então nos perguntamos, que causamos na vida de uma pessoa assim? Quando o horizonte que buscamos é insertar esta pessoa em comunidade, fazer a experiência de família, de comunidade eclesial de base, donde uno se siente corresponsável com a missão que tem a igreja. E por aí podemos terminar a apresentação, hermana. Então, mis amigos, eu confio sinceramente que a catequese é um processo de conversão para os catequizandos e para nós outros. Não podemos ter uma relação na catequese de uno que sabe e que vai ensinar ao outro. Não. Eu, como catequista, sou chamado a reconhecer a Cristo que está na vida de estes niños, de estas niñas, e que me hace ser um melhor cristiano desde a experiência de caminhar com ele. E também os niños fazem esta experiência com seus catequistas, com a comunidade, de caminhar juntos. E para concluir, diria uma provocação para todos, que se a catequese fuera transmissão de conteúdo, por certo, Jesus não haveria dicho que nós devíamos aprender de los niños. Quem quer ser grande no reino do céu, seja como os pequenos, como os niños, não? Então, a catequese não se trata de ensinar, não é acá, senão acá, no coração. É uma experiência. Então, diria, não se preocupem tanto com o que vão ensinar, mas se preocupem muito com o que vão viver, com experiências, não? Que bonito quando iniciamos niños, adolescentes, jóvenes a vida de comunidade. Eu digo a vocês, com a simplicidade de Dona Iracema, uma senhora que pouco sabia ler e escrever, eu empecé meu caminho na igreja, não? E sei que muitas outras pessoas têm sua família, têm sua vocação, têm seu trabalho, ajudados por uma pessoa muito sencilla, pero que entendia que sua tarefa era insertar, involucrar as pessoas à vida da comunidade. Eu creio que se nós como catequistas entendemos essa tarefa, cumprimos muito bem a missão. O conteúdo, ao longo da vida, se pode aprender e cada um a seu momento vai aprendendo. E se querem, podem fazer um curso em CBTPAL para profundizar a teoria, não? Pero Claro. melhor tengamos católicos bem convencidos de ser parte da família de Deus do que muita gente, e vejam, neste momento temos muita gente que sabe muito de doutrina, de Bíblia, de catequese, pero que não tem comunhão dentro da igreja. Quanta gente criticando ao Papa, criticando bispos, criticando todos, se crendo melhor que os outros, porque pensa saber mais. O saber não pode generar divisão. O saber deve generar comunhão. E por isso a grande tarefa da catequese é generar comunhão. A comunhão se vive primeiro na experiência de comunidade. Assim que desejo que vocês puedan ajudar a tantos jovens, a tantos niños e niñas a viver essa experiência de comunidade e de caminhar juntos. Muitas graças. Muchas gracias, Padre Fabio. Abrimos ahora el espacio para comentarios, preguntas, ¿verdad? Y que
con Padre Fabio podamos intercambiar. Si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, recuerde que puede abrir su micrófono o levantar la mano si sabe cómo hacerlo. Y de ese modo poder entonces gestarla. Ya en el chat hay alguien, Maritza Martínez, puedes abrir tu micrófono. Esta pregunta es para el padre. Es que cuando habló del perfil que era carismático, mistagógico y el otro, Catecumenal. yo me perdí la parte que habló de carismático. A ver si lo puedes repetir un resumen, una oración. Muy sencillamente, claro, muy sencillamente, el querigmático diz respeito a este anúncio fundamental, que es Cristo ha resucitado y en su resurrección tenemos nuestra esperanza de vida. Y dice que eso no se trata de un momento o de una etapa sucesiva dentro de la catequese, sino, como diz o diretório com a apresentação de Papa Francisco, deve acompanhar todo o processo catequético, todo o caminho. Ou seja, em la vivência do sacramento, anunciar Cristo está vivo. No trabalho de grupo, Cristo está vivo. É dizer, não pensar que já está dado porque uma vez se falou, porque uma vez hice no encontro solo sobre este tema e já lo está hecho. Não. O querigma deve acompanhar todo o processo catequético. Muchas gracias. Rosalind, que es de la parroquia San Juan Bautista de la Salle, abre micrófono. Ahora. Buenas tardes y gracias. Estuvo excelente la presentación. Y me quedé con un segundito que van a ver con los micrófonos aquí. Tranquila. Ahora. Sí. Ahora, mira a ver si ahora. Sí, ahora. Okay, habla. sí. Me encantó y siempre he enfatizado mucho que lo más importante es lo que el niño se lleva adentro, se queda adentro. Porque es verdad, muchas veces aprenden, pero esa botella se rompe, se borra. Pero lo que han vivido, lo que sienten, se queda por ellos. Esa experiencia se queda con ellos de por vida. Y eso los hace a ellos llegar contentos a sus casas, traer a mamá y papá, preguntar, estar pendiente y ellos seguir. Sí. Gracias. Claro, me parece que es un compromiso de todos nosotros, ¿no? Generar esa cercanía, esta alegría de estar juntos. Yo me acuerdo que en un momento en mi adolescencia, mi papá siempre decía, mira, ¿por qué no se traslada a vivir ahí en la parroquia? Porque estávamos tão metidos aí em la catequesis, en el grupo juvenil, en la liturgia, que mi papá dizia, mira, você já vive allá, vaya de uma vez, não? São experiências que marcam uno. E outra coisa que me gostaria comentar com vocês é isto, eu como pastoralista, a teologia pastoral, eu la ubico sempre neste ponto, la tarea de la teología pastoral es preguntar sobre la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y para mí la catequesis tiene que ser muy coherente. Muchas veces decimos, mira, queremos que todos se sientan bien, pero ¿de verdad es así? La comunidad es el lugar de todos, todos son hijos de Dios, somos todos hermanos, pero ¿es así? Muchas veces no queremos dar espacio a los jóvenes, ¿no? Queremos ellos para arreglar las sillas, para hacer un teatro, pero no queremos escuchar sus ideas. Los niños, ¿no? Queremos decirles lo que hacer. Muchas veces en el sinodal, ahora estamos en la sinodalidad aprendiendo, ¿no? Debemos escuchar, ¿no? Muchas veces los jóvenes, os adolescentes se vão porque não encontram sinceridade, acolhida, compreensão, acompanhamento, ajuda, não? Então, hay que ser coherente, hay que ser coherente.
Gracias. Milagros Pérez, abre micrófono. Me encantó esto que dijo el padre de no separar la catequesis de la liturgia. Y yo soy fanática de eso. No importa que mi parroquia haga misa de niños el tercer domingo de mes, yo siempre en las misas donde yo estoy, trato de poner a los niños a participar. Y tengo ya muchos proclamadores de la palabra que los pongo a leer, simplemente porque ellos recojan la colecta, eso para ellos es lo más grande del mundo. Y me encanta, yo los pongo a recoger la colecta, los pongo a llevar las ofrendas al altar, a él y a su papá y a su mamá. O sea, pongo la familia completa cuando puedo tener la familia completa. Y eso me encanta, no separar la catequesis de la liturgia. De esta manera traemos a los papás y seguimos trayendo a los niños. Sí, me parece muy bien. Aún más que decimos que los catequizandos deben estar en la misa y todo, pero si no tomamos lo que se celebra para hacer resonancia en los encuentros de catequese, ayudarlos a compreender, para que tengamos finalmente lo que dice Sacrosanto Concilio, una participación activa, consciente y fructuosa en la liturgia, ¿no? ¿De qué sirve? Parece que estamos obrigados a estar ahí. E me parece que, como diz Milagros, quando los insertamos, los involucramos, damos pequeñas tareas, ellos se sienten partícipes, se sienten protagonistas, e uno, quando é protagonista, se siente. Assim foi comigo. Eu fui proclamador, fui monaguillo, fui del grupo juvenil, então, esto genera una consecuencia natural de pertenecer a la comunidad. Muy bien. Y el último turno a Ana Julia Santos, que esta vez sí pudo conectarse. Buenos días, buenas tardes. Buenas. Por el esposo de Ana, los dos somos catequistas. Excelente. En la capilla del Carmen de aquí de Bayamón. Bueno, me parece muy interesante de todo lo que escuchamos, algo que nos debe de hacer reflexionar a todos. En la anterior plática se comentó mucho que había habido una merma entre los niños a la catequesis. Y cabe preguntarnos, y yo el primero, yo debo ser el primero porque algo no estoy haciendo bien. El padre bien hablaba de que el catequista no debe ser alguien que solo transmita conocimiento, sino que transmita la vivencia de lo que transmite. Y cabe bien hacer una reflexión y empezando por mí, porque de repente yo no estoy transmitiendo como testimonio de vida eso que estoy transmitiendo como conocimiento. Y eso puede dar como resultado el desánimo de algunas personas, porque como bien dice un refrán, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Algo debe de haber que tal vez tengo que mejorar para que realmente ese vacío de niños en la catequesis o de jóvenes en las misas, porque nuestras misas principalmente son de muchas personas de juventud acumulada, pero con dedos de la mano, jóvenes, muy pocos. Esa quería aportar esa parte de ahí. Gracias. Gracias. Me gustó la expresión juventud acumulada. Acumulada, sí. No, me parece muy interesante que ustedes, yo no tengo idea de la geografía, escuché ahí de 140 paróquias, todo eso. Pequeñas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo viví en una ciudad que había 3 paróquias, y de la periferia, de las comunidades de periferia que yo tenía, muchos niños no conocían la catedral, que estaba ahí en la misma ciudad. Me acuerdo la alegría de un día que la catequese fue hacer un paseo hasta la catedral. Llevar niños a un ancianato,
llevar a niños a visitar un enfermo, o sea, pequeñas cosas que generan experiencias que ¿no? transforman el contenido en experiencia. Ujú. Muchas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Gracias, Padre Fabio. No sé si nos vas a acompañar en la próxima presentación también cuando esté Un Padre ratito. Manuel. Sí, Un ratito, gracias. Te lo Sí, agradecemos mucho. porque está el Monseñor Cabrejo se despedindo acá en el cela. Nuestro Excelente. presidente, y voy a Pues me despedir de él, pero les acompaño. claro que sí. Padre Tony, si estás por ahí, si quieres, Padre Tony es el vicario de catequesis, para aprovechar en este momento. Y mientras sabemos que te vamos a tener por lo menos en Puerto Rico del 15 al 22, me parece. Esperemos que el calor no sea muy agobiante. Sí. Tony. Sí, Fabio, podemos decir Fabio querido, por la parsimonia en el hablar para que fuera específicamente claro lo que iba a decir. No para que se nos quedara como un conocimiento más, sino como una entrada en el corazón. Yo creo que lo más importante de todo ello son los pequeños gestos que me fue expresando Fabio en su exposición y después la participación de cada uno de los espacios parroquiales. Creo que nos sentimos y te tiro como una especie de gancho, porque si no empezaste por el querigma y ahora conocemos a Fabio Antunes, que podamos seguir teniendo a Fabio Antunes en otros periodos, otro momento, porque ahora el Zoom nos lo permite. Agradecerte inmensamente y gracias por dejarnos también una pizca de tu corazón. Así es. Así que le agradecemos a Padre Fabio.